torcedor rubro-negro que nos acompanha aqui no canal do Luna, muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e bora falar sobre o esporte, bora falar sobre o futebol pernambucano, porque tem reforço chegando para o Leão da Ilha, tem atacante experiente chegando para o Leão da Ilha, bora trazer essa informação, bora falar sobre esse jogador, mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo aqui no canal, vai deixando o seu like, clica aí no gostei e, claro, ativa o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontecer no futebol pernambucano, no futebol nordestino. Vídeo todos os dias para te deixar informado, tá bom? Então, bora sem mais delongas passar essas informações, porque o esporte está encaminhando a negociação do atacante Pablo. Tá aparecendo aí na sua tela, esporte encaminha a contratação de Pablo, atacante de 32 anos de idade, jogador experiente no futebol brasileiro, se destacou com a camisa do Atlético Paranaense, né, quando estourou ali na carreira, começou a surgir, começou a demonstrar um bom futebol, foi com a camisa do Atlético Paranaense, passou pela equipe do São Paulo, jogou fora do Brasil. A gente vai passar aqui os números do Pablo e essa informação. Porém, nas últimas temporadas no Atlético Paranaense, não foi um jogador que rendeu o que se esperava. Foi um jogador que viveu uma fase ruim, que vive nesse momento uma fase ruim, melhor dizendo. Então, chegaria para o esporte aí, tentando recuperar essa boa fase, tentando crescer novamente no futebol nacional. E a gente vai passar essa informação para vocês. Eu vou deixar minha opinião, a gente vai passar os números aqui para vocês. Mas é isso. Bom, o Pablo, né, é um jogador que chega nesse momento para o esporte. Né, essa informação é do Vinícius Furlan, né, jornalista que cobre a equipe do Atlético Paranaense. Está aparecendo aí na sua tela essa informação do Vinícius, tá? Então, bora lá ler essa informação. Pablo e Sport avançam em negociação e atacante deve deixar o Atlético na semana que vem. Fim de ciclo para o Pablo Felipe, no caso, no Atlético Paranaense. E ele já havia passado essa informação, o Vinícius Fulano já havia passado essa informação no dia 15 de janeiro, ó, tá aparecendo aí, no dia 15 de janeiro, ele passou a informação de que o Sport era um clube interessado no Pablo, mais um clube, né? Não tinha só o Sport interessado no jogador, por mais que ele esteja em uma fase ruim. É um jogador que tem mercado, um jogador que gera interesse de outros clubes no Brasil, porém é um jogador que ele é caro, né? Para um jogador chegar e não ser titular, ele é caro, a gente vai passar essa informação aqui para vocês também, tá? O Sport é mais um clube e o jogador é visto pelo Leão como uma composição de elenco e sombra para a função. Naquele momento, nenhuma proposta havia sido feita pelo Sport. Mas tá aí a informação do Vinícius Fulano. Antes de eu deixar minha opinião sobre o jogador, antes da gente conversar aqui um pouquinho sobre o Pablo, se vale ou não vale a pena o Sport contratar, bora passar aí os números do jogador, tá? Tá aparecendo aí na sua tela os números do atacante Pablo. Deixa eu colocar aí, tá aí na sua tela o Pablo, os números dele na carreira. Bom, bora lá. Vou puxar aqui a partir de 2018, tá? Porque foi ali a época onde ele viveu sua melhor temporada com a camisa do Atlético Paranaense. Bora lá. Em 2018, ele teve 51 jogos, 18 gols, 6 assistências. Em 2019, já foi para o São Paulo, né? Chegou para o São Paulo e ele passou 3 temporadas na equipe do São Paulo, com 30 jogos, 7 gols e 1 assistência. Em 2020, teve 53 jogos, 12 gols, 6 assistências. Em 2021, 38 jogos, 13 gols e 4 assistências. E aí ele retorna para o Atlético Paranaense em 2022, com 46 jogos, 11 gols e 3 assistências. Em 2023, com 51 jogos, 16 gols e 4 assistências. E em 2024, na última temporada, ano que o Atlético Paranaense foi rebaixado para a segunda divisão, 53 jogos, 11 gols e 2 assistências. E o que a gente pode avaliar com esses números do Pablo? Cara, tem muitos atacantes no futebol brasileiro que não tem esses números, né? Que, óbvio, tem um grande número de jogos, o Pablo, e, né, ele poderia ter números maiores de gols e um número maior de assistências. Só que se a gente levar em conta, ele sempre mantém uma temporada regular. Ele sempre consegue fazer, por exemplo, mais de 10 gols numa temporada, né? Com exceção ali de 2019, ele sempre fez mais de 10 gols na temporada. A melhor fase ali acabou sendo em 2018 pelo Atlético Paranaense, né? A gente pode ver também a situação de 2020 e 2021, avaliando pelos números do jogador. Que em 2021 ele teve número de jogos menor, né, e teve mais gols, teve 13 gols e teve ali um número de 4 assistências. Minha opinião sobre o Pablo: é um jogador que não vive uma fase boa, como eu falei, isso é certo, não vive uma fase boa, é um jogador que
poderia render mais, já demonstrou mais na carreira, inclusive quando ele se destacou no Atlético Paranaense, ele não é cria da base do Atlético, mas se destacou no Atlético Paranaense. Eu acho que o torcedor lembra, né, que ele inclusive viveu grandes momentos ali, até na Série A do Campeonato Brasileiro, porém, não é o que vem acontecendo nos últimos anos, inclusive na época que o Pablo estava no São Paulo, ele também saiu de lá, né, criticado pelo torcedor e agora está sendo criticado pela torcida do Atlético Paranaense. Porém, eu acharia uma contratação ruim, uma contratação que não seria boa para o Sport, se o Pablo viesse para se titular. Se o Sport trouxesse o Pablo para ele ser a principal peça do ataque do Sport, o principal nome ali como centroavante do Sport. E não é o que vai acontecer. Eu acho que o Sport hoje, né, tem como centroavante que vai se titular o Gonçalo Paciência. Né? O Sport trouxe o Gonçalo Paciência para se titular. Inclusive, no último jogo entrou o Gustavo Coutinho contra o Ferroviário, mas o Gonçalo Paciência entrou e a gente já conseguiu ver uma movimentação do Gonçalo Paciência, um jogador que vai pegar com facilidade essa vaga titular, muito também pela fase do Gustavo Coutinho. O Gustavo Coutinho não vive uma fase boa, né, e desde o final da última temporada e também no início desse ano. Então, o Sport pode tentar recuperar o Gustavo Coutinho, mas nesse momento o titular da equipe do Sport seria o Gonçalo Paciência. Então, se o Pablo viesse para titular, eu não consideraria uma boa opção, não consideraria um bom nome para o Sport, porque não vem demonstrando bom futebol e não seria uma peça interessante para assumir essa titularidade. Porém, o Pablo, como o próprio Vinícius Furlan trouxe na informação dele, o Pablo chegaria para ser uma peça, uma opção no elenco do técnico Pepa, um jogador que muito provavelmente pegaria ali, por enquanto, aquela vaga do Zé Roberto, né? Que o Zé Roberto continua se recuperando de lesão e o Sport seria uma terceira opção para centroavante, que seria o Pablo. Porém, o Sport acaba não tendo nada a perder. Beleza, é um jogador que pode ser mais caro. Sim, o Pablo é um jogador caro, um jogador que o Atlético Paranaense pagou caro aí em questão de salário para o Pablo, a gente não sabe exato, então eu não vou falar sobre isso, né, sobre essa situação, mas é um jogador que é caro, um jogador que tem um salário mais alto, a gente não sabe se ele vai reduzir, muito provavelmente ele vai reduzir para vir para o Sport, e ele vai tentar retomar sua carreira, vai tentar se recuperar o bom futebol no Sport, disputando essa vaga de titular. Então, assim, o Pablo vai chegar e o Sport não tem nada a perder. Quem tem mais a perder é o Pablo, porque o Sport vai chegar e ele vai ser uma opção, tá? Dentro do elenco do Sport. E aí eu acho, sim, pode ser um bom nome. Acho que o Pablo tem tudo para se recuperar na carreira, né? Apesar de não ter vivido boas fases, é um cara que sabe jogar bola. É aquele velho ditado, nenhum jogador desaprende a jogar futebol, nenhum jogador que já fez boas temporadas, e o Pablo sempre entrega pelo menos 10 gols aí na temporada, o que seria interessante para um reserva no Sport. Inclusive, ele não foi sempre titular, tá, no Atlético Paranaense, ele não foi um cara que foi titular absoluto, e mesmo assim ele conseguiu, né, desempenhar bons números, a gente pode dizer assim, para um jogador, né, que não foi muito bem. Então, é isso, né, o Pablo encaminhado com o Sport, negociação praticamente fechada, segundo o Vinícius Furlan trouxe a informação dele, e a gente deve ter novidades nos próximos dias. Repito minha opinião, para titular, não acho um bom nome, acho que nenhum clube do Brasil hoje, da Série A do Campeonato Brasileiro, teria o Pablo como um bom nome ali para titular, mas para compor elenco, muito provavelmente para ser terceiro reserva no ataque do Sport, cara, pode ser sim um bom nome. Acredito que ele pode ajudar o Leão da Ilha, um jogador que joga ali com o X1, né, com o zagueiro, consegue ter essa velocidade, essa agilidade ali, né, já teve momentos melhores sim nessa questão, né, e hoje ele chega ali para compor o elenco. Mas eu quero saber o torcedor rubro-negro, eu quero saber o torcedor do Sport, o que você acha sobre essa contratação do Pablo, o Sport que hoje tem um Gonçalo Paciência, o Sport que hoje tem um Gustavo Coutinho, o Sport que hoje tem um Dieguinho na base, então tem mais uma boa opção, tem o Enzo Wagner, tem o Mikael, jogadores da base do Sport, que também pode se tornar opção aí ao longo do campeonato. A gente sabe que a Série A é um campeonato longo, a gente sabe que a Série A é um campeonato difícil, um campeonato que vai ser equilibrado, então o Sport precisa ter boas opções, e acho que o Pablo, para ser uma sombra, repito, para ser uma sombra, não para ser titular, acho que pode ser sim uma boa contratação. E eu quero saber o torcedor do Sport, coloca aí nos comentários, e claro, não esquece de seguir o perfil, seguir, se inscrever aqui no canal, também seguindo nas redes sociais. Tudo bem? Então é isso, canal do Luna, muito obrigado, valeu e até a próxima.